O anarcocapitalismo também pode ser conhecido como anarquismo de livre mercado, anarquismo libertário, é uma vertente individualista do anarquismo. Na verdade, se você perguntar, e como eu vim já tendo a experiência, a maior parte dos anarquistas mais raiz nem consideram o anarcocapitalismo um tipo de anarquismo. Mas na medida em que o que ele prega é a completa abolição do Estado, eu opto por deixar vocês decidirem se vão considerar o anarcocapitalismo digno de ser chamado de um tipo de anarquismo, mas eu também gostaria de entender por que muitos não o consideram, né? Então vou fazer alguma divagação a respeito. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Quem não conhece o canal, quem está chegando agora, já convido a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto para ter um engajamento, para o YouTube mandar o vídeo para mais pessoas. Se quiser compartilhar, se achar interessante, eu confesso que ficaria feliz. Então, o anarcocapitalismo, ele tem o ideal de que tudo pode ser fornecido pelo privado, tudo pode ser fornecido pelas forças de mercado. Ele, de certa forma, é uma ideologia que ela vai se ramificar da ideologia libertária, minarquista, de Estado mínimo, né? Então, já teve aula sobre isso, o ideal de um Estado mínimo, o ideal de um Estado que vai prover só a segurança, de um Estado que vai prover só o mínimo necessário para a harmonia, para a vida em sociedade. O anarcocapitalismo, ele vai ser, de certa forma, uma radicalização disso, ou de certa forma uma tentativa de ser consistente, porque vamos pensar da perspectiva do anarcocapitalista, então, né? Ele considera o Estado, junto com o libertário, então ele considera o Estado ineficiente para tudo. Ele é ineficiente para fornecer educação, ele é ineficiente para fornecer saúde, ele é ineficiente para fornecer tudo, né? Daí o libertário vai dizer menos para fornecer segurança. O anarcocapitalista vai pensar, por quê? Como assim? Você está dizendo que o Estado ele é péssimo em tudo, mas para a segurança, para fornecer leis, para fornecer juízes, para fornecer polícia, para fornecer exército, ele é maravilhoso? Né? Tem algo um tanto quanto errado aí. Então o anarcocapitalista vai tentando ser consistente com essa demonização, até eu diria, do Estado. Ele vai dizer que não, que na verdade tudo deveria ser fornecido pelo mercado. Então, se você pegar uma obra como o Manifesto Libertário do Rothbard, você vai ver que essa obra aqui, basicamente, o que o Rothbard vai fazer é tentar argumentar a partir de raciocínios lógicos, etc. Às vezes, com muito pouco, mas alguns momentos, algumas citações históricas, como tudo poderia sim ser fornecido pelo mercado, inclusive exército, inclusive polícia, inclusive educação, qualquer coisa. Ele tem aqui a obra bastante grande, assim, a obra bastante completa. Isso realmente coloca o Rothbard, alguém que embora se veja mais próximo da direita, ele tem uma série de críticas ao conservadorismo, à religião, né? A religião se intrometendo na vida dos indivíduos, ao exército, né? Ele chama exército obrigatório de escravidão, ele vai dizer que imposto é roubo também, né? A famosa ideia de que se você está sendo obrigado a pagar por algo, ainda que seja algo que supostamente preza pelo bem comum, você deveria escolher isso, né? Aceitar, você deveria estar convencido de que preza pelo bem comum, então, por escolha própria, fazer essa contribuição. Então, é realmente assim uma leitura bastante interessante para quem quiser entender uma mente que pensa, que acredita de maneira honesta mesmo, ele acredita que tudo poderia ser fornecido pelo mercado. Até o conceito de dinheiro, até o conceito de moedas, né? Bancos estatais, é algo que nada estatal faz sentido para o anarcocapitalista. Trata-se então de uma rejeição completa do poder do Estado, de uma rejeição do monopólio de poder que o Estado exerce sobre indivíduos de determinada região. A ideia é que a livre iniciativa pode resolver tudo. Então, o próprio Rothbard ele vai falar do que a gente chama de PNA, que é princípio de não agressão. Muitas vezes ele chama isso de axioma, eu acho problemático chamar de um axioma, tá? Bastante problemático em termos lógicos, mas eu vou deixar passar e talvez em outro vídeo eu comente sobre isso. Então, princípio de não agressão.
Qual que é o norte ético, o norte moral, o norte político do anarcocapitalismo? A ideia de que iniciar uma agressão contra outra pessoa é moralmente reprimível. Se a gente proibir que indivíduos iniciem agressões contra outros indivíduos e tornar isso o cerne da nossa vida ética, a gente resolveu a maioria dos problemas. Então é claro que essa agressão ela pode ser uma agressão física, mas ela pode ser uma fraude, né? Então, você roubar alguém, você enganar alguém, você mentir para alguém, isso de certa forma também vai ser entendido como um certo tipo de agressão. A ideia central é que você é um proprietário de si mesmo. Então qualquer pessoa que viole você ou viole então os seus valores morais, né? Qualquer valor moral que você tenha, qualquer modo que você decida viver a sua vida, que não infrinja o PNA de outro, que não infrinja então a propriedade que cada um é de si mesmo, é válido. Então a ideia de um órgão que vai legislar moralmente, né, para que as pessoas ajam moralmente conforme aqueles ideais específicos, é algo que os anarcocapitalistas vão rejeitar, tá? A única coisa que pode ser legislada e que vai ser de fato proibida é que você infrinja o PNA de outro, né? Que você infrinja o PNA, na verdade, que você, na sua propriedade de si mesmo, infrinja a propriedade de outro. Nada mais é moralmente reprimível. Ou melhor, na verdade, você pode até considerar que é moralmente reprimível, mas você não tem o direito de intrometer-se nisso. Então, se você considera, por exemplo, que uma relação incestuosa é errado, se ela está ocorrendo entre pessoas que não estão violando o PNA uma das outras, isso não poderia, né? Você tem o direito de achar errado, mas você não tem o direito de violar o PNA para fazer com que essa moralidade na qual você acha a relação incestuosa errada prevaleça. E daí eles vão importar de Locke um pouco da justificativa que Locke dá à questão da propriedade, né? Então, para Locke, se você é proprietário de si mesmo e você coloca o trabalho do seu corpo na terra, então a terra pertence a você, porque você misturou a sua propriedade com a propriedade da terra. Para Locke é preciso que sobre terra para todo mundo. Você não pode se apropriar de uma quantidade de terra de modo que outras pessoas fiquem sem a possibilidade de se apropriar de terra. Os anarcocapitalistas eles são neo-lockeanos, então eles não acham que você não poderia se apropriar de uma quantidade enorme de terra. Eles acreditam que não deve existir limite, diferente de Locke. Então é uma adaptação da teoria da propriedade de Locke. Isso leva então eles a dizerem que existe a autopropriedade, né? Você é propriedade de si mesmo, você é um proprietário de si mesmo, e a apropriação original. A propriedade que você possui é tudo aquilo que, chegando antes de outro, você inseriu o seu trabalho, você inseriu a sua propriedade de si mesmo. Eu estou tentando ser descritivo nesses vídeos das ideologias, mas aqui eu não posso deixar de apontar pelo menos dois problemas. O primeiro é que a maior parte das propriedades do mundo não foram adquiridas dessa maneira, né? A maior parte das propriedades do mundo foram adquiridas através do sangue, da violência, da usurpação. Os anarcocapitalistas, até onde eu sei, eles não têm uma teoria para lidar com isso, né? Então consideram que as propriedades que existem hoje é o que tem e vamos daqui para frente, o que eu considero bastante problemático. Outra questão um pouco problemática é que o próprio mercado, se a gente for estudar, né, como surge o mercado, como funciona o mercado, o próprio mercado ele não está separado daquilo que a gente chama de Estado, né? O mercado ele é uma criação do Estado. O Estado funciona de maneira ligada ao mercado. Então a ideia de você separar o mercado do Estado me parece um tanto quanto ilusória. Você na verdade cria duas palavras para coisas que são basicamente diferentes, mas na verdade elas estão interligadas, elas são interdependentes. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a se aprofundar no que eu acho mais interessante, que é estudar a questão do neoliberalismo, tá? Mas então, para resumir, né, para o Hofbauer, o anarquismo é a expressão mais completa do capitalismo e não faz sentido pensar em anarquismo sem pensar em capitalismo. O capitalismo real será um anarquismo. Isso também é um pouco
complicado dado o capitalismo tal como existe hoje, que é algo bastante estatal, né? Os países mais capitalistas são bastante estatais, né? Se você pega os Estados Unidos está vigiando o mundo inteiro, literalmente, né? Vide caso Snowden. Na verdade, quanto a gente vê na prática, quanto mais capitalismo, mais cresce o Estado, quanto mais forte fica o mercado, mas o Estado está disposto a salvá-lo, como acontece na crise de 2008, né? Então, sempre que o mercado necessita de alguma ajuda, o Estado está lá para socorrê-lo. A gente vê que o Estado ele funciona muito atendendo os interesses do mercado e difícil vislumbrar a ideia do mercado realmente abdicando do poder de utilizar-se do Estado para seu benefício. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, deixar o like maroto e é isso aí.